Então, quando a gente fala de água e atividades humanas, né, a gente tem que pensar que qualquer atividade humana que altere as condições naturais da água no ambiente, ela é considerada um tipo de uso. Beleza? Fácil. Então, você tá exercendo alguma atividade que vai alterar as condições naturais da água, então você está usando a água. Só que aí temos dois pontos, tá? O uso da água ele pode ser de duas formas. Pode ser direto, quando a água é retirada do ambiente, ou indireto, quando a gente se aproveita da água sem consumi-la. Então, quando a gente fala de uso direto, a gente tem lá a irrigação, a gente tem, né, a gente consumir, beber água, mas o uso indireto, por exemplo, é no uso da água para lazer, para navegação, para pesca. A gente não está consumindo a água, beleza? Mas a gente está fazendo o uso dela, ok? Beleza, né? Isso é fácil, tranquilo. Mas dentro das atividades, né, em que a gente consegue fazer o uso direto da água, a gente tem alguns casos. Então, a gente tem o consumo doméstico, agricultura, indústria e o consumo urbano, né? São formas, né, são locais em que a gente utiliza a água de forma direta, beleza? Só que é interessante a gente entender que essas formas de utilizar a água, elas não têm o mesmo gasto, tá? Algumas formas de utilizar a água gastam mais água do que outras. Tranquilo, né? Só que, por exemplo, a atividade que mais gasta água no mundo é a agropecuária, não é nem o nosso uso. Lembra que eu falei para vocês que a gente só tem 0,5% da água disponível, né, água doce disponível no mundo? E que no Brasil a gente tem 12%? Pois então, pensa que desses 12% da água do mundo inteiro, a gente gasta de 70% a 80% da água com criação de gado e de alimento. Mas calma, que o negócio vai ficar mais problemático, a gente vai conversar depois. Então, o abastecimento urbano, né? Urbano e rural, na verdade, abastecimento humano, ele gasta em torno de 10%, tem alguns locais que falam 20%, depende muito da fonte que você está usando, tá? A minha fonte é a Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil, que foi feita pela Agência Nacional das Águas, de 2013, tá? E ele também fala sobre o uso da indústria, né? De como a indústria gasta água, em torno ali dos 6%, tem alguns lugares que falam 18%, mas enfim. Enfim, vamos lá. Um outro tipo de uso da água também que a gente tem é a água utilizada nas indústrias, né? Que eu falei para vocês que é uma das atividades que mais gastam água. Só que essa água que é utilizada na indústria, a gente também pode chamar de água virtual, beleza? A água virtual é a quantidade de água que é empregada para produção econômica, tá? Sem ter o consumo direto. Não entendi, professor. Como assim? Vamos lá. Água virtual é a água que é utilizada para produzir bens e serviços, ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, quanto de água é utilizada para produzir 1 litro de cerveja? A cada 1 litro de cerveja é gasto 5 litros de água, 5 litros e meio de água. Para produzir 1 quilo de manteiga é utilizada 18 mil litros de água. Por quê? Porque a gente tem que considerar que a manteiga vem da onde? A manteiga vem da vaca, né? Vem do leite, não é isso? Então, a gente tem que contar desde o início lá de produção dessa manteiga. Então, em relação à vaca, depois a produção da retirada desse leite, como esse leite vai ser tratado até chegar a manteiga, enfim. É um negócio doido, é muita água. Para leite, né? Para produção de 1 quilo de leite. Na verdade, aqui era 1 litro de leite, né? Que eu acho que foi errado. São 712 litros de água que são utilizados para fazer 1 litro de leite. Olha isso. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. 1 quilo de batata, 132 litros de água. Carne de boi, olha só, para fazer 1 quilo de carne bovina é gasto 17 mil litros de água. Para a produção de 1 quilo de frango, 3.000 litros, 3.700 litros de água. Enfim, a ideia é a gente entender o seguinte: isso aqui, ó, não é só para alimento, não, tá? A gente também tem para roupa. Então, quantos litros de água são gastos para produzir uma blusa, para produzir uma calça, né? Então, enfim, quando a gente fala em diminuir o consumo, a gente
tem que pensar nesse discurso também. Não é só o consumo, só pelo consumo propriamente para não gerar lixo, mas também porque a gente gasta muitos recursos, inclusive água, para produzir esses bens. Entendeu? Ah, ó, olha que legal. Essa continuação da ideia de água virtual. Ó, isso aqui é de uma outra referência, né? Um outro local que eu retirei essa informação. Mas, por exemplo, para construir, né? Para produzir um computador, né? É utilizado 1.500 litros de água. Para produzir uma camisa de algodão, 2.700 litros de água. Enfim, a gente tem que entender o seguinte: a água virtual é a água que é utilizada no processo para fabricar cada uma dessas coisinhas aqui. Entenderam? Beleza? Então a gente gasta muita água. No celular que a gente compra, a gente está gastando água. Ok? Show? Beleza. E chegamos então, né, ao terceiro tipo, né, de utilização da água, que é através do consumo humano, tá? Existem, aliás, quando a gente fala de indústria, né, a gente tem que pensar que a gente tem outros tipos, né, além desses três, tá? A gente também tem, por exemplo, através da produção de energia, né? A produção de energia utiliza a água, né? Só que a gente fala que é uma água, um uso indireto, porque a água continua no seu curso, a gente só utiliza a energia que é proveniente dela, enfim. Quando a gente fala então sobre o consumo humano, a gente tem que pensar o seguinte: que o abastecimento de água é essencial para a nossa vida, beleza? Sem água a gente não sobrevive. Infelizmente, a gente não consegue sobreviver, tá? Só que a gente tem um ponto. De toda a água que a gente consome, e a gente consome uma relativa quantidade de água, lembra que de 10 trilhões de água, 7 trilhões vai para a agricultura? Lembram disso? Então, os outros 3 trilhões que sobram, ela é dividida entre o uso industrial e o consumo humano. Então, a gente utiliza bastante água, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: que a água que a gente consome, a gente desperdiça muito dela. Então, por isso que tem sempre aí matéria no jornal falando assim: vamos economizar água, né? Vamos evitar de desperdiçar água. Só que o problema é até um pouco mais embaixo, porque, não sei se vocês sabem, mas o consumo humano de água, né, o consumo humano direto de água, ele tem 50% de perda de água. Então, olha só, se a SEDAI lá manda 100 litros de água para você, até chegar na sua casa, você já vai ter perdido 50 litros de água. Por quê? Por causa das tubulações. Beleza? Então, nos próprios sites que você for pesquisar, né, informações sobre isso, a maioria deles vai falar sobre essa informação, sobre como a gente perde água até chegar em casa. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala sobre atividade humana com água, a gente tem que pensar em como a gente pode diminuir os nossos gastos, né? Obviamente é muito importante a gente fechar a torneira, é muito importante a gente não tomar banho por muito tempo, ficar enrolando debaixo do chuveiro. Só que é importante também a gente entender que o grande gasto de água não está somente no nosso consumo, está também no consumo através da agropecuária, através das indústrias. Problemático, né? Essa aula é bem problemática, bem do caos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de água, a gente precisa primeiro entender qual é a importância da água no nosso organismo, tá? Em cerca de 70% do nosso corpo, né, é composto de água, tá? A gente tem muita água dentro do nosso organismo, porque é graças a ela que a gente consegue realizar uma série de processos dentro do nosso corpo, né? Além disso, por exemplo, o nosso sangue, ele é composto de água, e olha quanto sangue a gente tem no nosso corpo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem 70% do nosso peso corporal graças à água, porque a água é muito utilizada dentro do nosso corpo, ok? Beleza? Show! Então, alguns benefícios da água, né? Quando a gente pensa que a gente tem que, quando a gente lê lá na internet, ou vê no jornal, ou sua mãe fala para você assim, mãe, pai, tio, então faz, enfim, fala para você assim, tem que beber água. Por que a gente tem que beber água, né? A água, ela consegue trazer para a gente alguns benefícios, tá? Primeiro de todos, ela consegue regular a nossa temperatura corporal, né? Através da transpiração. O que acontece? A água, ela consegue reter o calor. É como se, sabe quando a gente bota água no fogão e ela esquenta? Pois então, ela tá nesse processo de esquentar, ela tá retendo o calor para ela, ok? E é isso que acontece no nosso corpo. Quando a gente está com muito calor, né? Quando você está aí correndo na praia, está fazendo algum tipo de atividade, você começa a suar.
Por quê? Porque é a forma do seu corpo diminuir a temperatura, regular a temperatura corporal. Como? Tirando o calor, né? Através da transpiração, através da água. Ok? Beleza? Show. Uma outra coisa bastante importante, né? Um outro benefício da água para o nosso corpo é que ela consegue desintoxicar o organismo, né? Desintoxica o nosso corpo. Como? Ajudando a liberar os resíduos, né, dos alimentos que a gente comeu ou que a gente bebeu, através da nossa urina e das nossas fezes, tá? Imagina que você já ter passado por isso. Um dia que você não bebeu muita água, que o seu xixi fica bem amarelo, bem amarelo, ou senão você fica com prisão de ventre. O que significa? Significa que você está com pouca água no seu organismo e o seu organismo não está conseguindo diluir aqueles resíduos que você produziu conforme você foi comendo, foi bebendo água. Entenderam isso? Ok? Um outro ponto importante da água é que ela é capaz de diluir o muco do nosso pulmão, né? Auxiliando, então, na nossa respiração. Então, quando você está com muco no pulmão, na traqueia, né? Enfim, no nosso sistema respiratório, é a água que ajuda a diluir esse muco para que a gente consiga respirar, né, bem, ok? Outro ponto, a água, ela atua no transporte de substâncias no sangue, ok? Além de também auxiliar na absorção de nutrientes, na absorção de glicose, né? Que vai ser utilizada depois para gerar energia, beleza? Lembrando que o sangue, ele é composto, né? A parte líquida do sangue é composto majoritariamente de água, tá? Outro ponto também é a capacidade da água ajudar a reduzir a retenção de líquido, tá? Você pensa o seguinte, eu não vou beber água porque eu vou ficar inchado. Na verdade, não. É completamente ao contrário. Quando o nosso corpo reconhece que a gente não está bebendo muita água, ele retém toda a água que ele pode. Para o quê? Para a gente não entrar num processo de desidratação. Então, quanto menos água a gente bebe, mais inchado a gente fica. Porque é uma forma do nosso corpo se proteger, né? Retendo o líquido. Ok? Beleza? Então, beber água é bom porque diminui nosso inchaço e segundo que traz uma sensação de saciedade. Então, acaba ajudando, né, quem está em processo de dieta, né, de emagrecimento. Mais um ponto, proporciona uma pele bonita, tá? Isso significa que tá adiantando para mim? Não, porque eu não bebo tanta água assim, o que é um grande problema, que depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas beber muita água promove uma revitalização das células da mucosa. Então você fica com a pele hidratada, bem bonita, ok? A boca, né, não fica cheia de pelinha. Por quê? Porque você tá revitalizando as suas células de sua mucosa, ok? Show? Então, ó, alguns benefícios, né? Como eu disse, né? Sobre a quantidade de água que a gente tem no nosso corpo, né? 70% do nosso corpo é de água, ok? Então, a gente tem, por exemplo, 75% de água lá no cérebro, né? No nosso sangue, 85% do nosso sangue é água. Olha isso, né? O pulmão, 90% é água. A nossa pele, 80% é água. Então, quando a gente não bebe água, o que acontece? Fica tudo ressecado, né? Fica seco. Então, até nos ossos, olha que legal, a gente tem água, tá? 24% dos ossos é de água. No músculo também. E aquilo que a gente já conversou, né? Sobre quais são os benefícios, né? Ajudar a converter alimentos em energia e ajudar o corpo a absorver nutrientes. Ok? Beleza? Então, eu não preciso nem dizer para vocês, né? O quanto é importante a gente ingerir água, né? Sem contar que, eu não falei anteriormente, mas a gente perde água, né? A gente perde água o tempo todo, através de alguns processos que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, em média, a gente tem que beber 2 litros de água por dia, porque constantemente a gente está perdendo essa água, tá? Você pode calcular a quantidade de água que você precisa beber, beleza? Como? Você pega o seu peso e multiplica por 35, tá? Então, um exemplo, eu peso 60 quilos, vezes 35 ml, né? Dá 2.100 ml. Só que eu sei que 2.100 ml é a mesma coisa do que 2 litros e 10. E 1, né? E 10. Enfim. Ok? Beleza? Entendeu isso? Entenderam isso, né? Então, vocês podem fazer isso em casa. Quanto de água, em média, beleza? Vocês podem beber.
Vocês precisam beber, tá? Então, continuando, né? A gente sabe que um adulto perde cerca de 2,6 litros de água por dia, sem fazer nenhum exercício, tá? E com o exercício físico, essa água, ela pode ser perdida mais ainda, né? Através do nosso suor. Então, a gente pode aumentar a perda de água durante o exercício físico em até ali 1 litro, ok? Então, a água, como que essa água ela é perdida, né? Ela pode ser perdida através das nossas fezes e urina, e também pela nossa transpiração, né? Através do nosso suor, né? Através daquele processo de regular a temperatura corporal. Um outro processo também que faz a gente perder água é através da nossa expiração, né? Então, expiração é tirar o ar de dentro do pulmão, né? A nossa expiração também faz com que a gente perca água, tá? Então, ó, nossas fezes e urina, nossa transpiração, o suor, no caso, e pela nossa expiração. São as formas com que a gente pode perder água, ok? Show! E o que acontece, né, quando a gente está perdendo essa água e não repõe ela? A gente pode ter um processo de desidratação. E esse processo de desidratação tem vários sintomas, né? A gente consegue sentir vários problemas causados pela desidratação. Então, a gente sente fraqueza, tontura, dor de cabeça, fadiga, então a gente fica com aquele cansaço. Em alguns casos um pouco mais graves, né? O nosso corpo não consegue processar aqueles resíduos corretamente, então você pode ter infecção urinária, beleza? Deve ter 1 ou 2 semanas que eu tive um processo de infecção urinária, tive que tomar antibiótico, enfim, um trabalhão só porque eu não estava bebendo água o suficiente. Agora eu fico o quê, ó? Com um copinho, no casinho bebendo água, ó, o dia inteiro. Beleza? E em além de outras doenças, tá? Você pode vir a ter problema nos rins, enfim, tá? E se prolongar desse processo de desidratação, você pode vir até a falecer. Então, olha que doido, né? Isso são os efeitos, né, mais clássicos. Só que, se a gente for pensar nos sinais estéticos, né? Porque como a gente pode ver que a gente está num processo de desidratação? Simples. A gente pode ver o nosso corpo inchado, né? Porque ele retém o líquido. E a gente pode ver, por exemplo, a boca ressecada, o cabelo seco, né? Opaco. São alguns dos sinais de que a gente tá sem água no corpo, beleza? Um ponto legal, um ponto interessante é que quando a gente está com sede, já é um sinal que a gente já entrou num processo de desidratação, tá? Quando a gente está com sede, já é um sinal de que a gente precisa beber água imediatamente. Então, é sempre bom a gente beber água antes de sentir sede, tá? Porque quando a gente sente sede é porque a gente já tá na ladeira abaixo, beleza? Então, ó, em bebês a gente consegue ver alguns sintomas, né? Bebês e idosos também têm, pelo menos esse sintoma aqui, né? De que está em processo de desidratação. Então, os bebês ficam com olhos fundos, né? A boca e a pele seca, a moleira, né? Que é essa região aqui da cabeça, porque ainda não teve a formação completa, né? Do crânio, enfim. A moleira fica afundada, ok? A pele fica acinzentada e você consegue fazer pregas na pele. Você dobra a pele e ela não volta rápido pro lugar. Ela demora para voltar pro lugar. Tô até olhando aqui, ó, como que tá a minha. Acho que tá boa. Acho que tá boa, acho que tá bem. Nas pessoas que estão em processo de desidratação, principalmente idosos, crianças e bebês, a gente consegue ver essa prega na pele aqui, né? Você dobrar a pele e ela demorar para voltar ao normal. Beleza, né? Quando a gente fala em consumir água, a gente está falando em consumir água potável, né? Que é aquela água que foi tratada para que ela não apresentasse substâncias ou micro-organismos que causassem doenças, beleza? Quando a gente fala em água, a gente tem a água mineral, né? Que é essa água que a gente consegue obter através de reservatórios de água, principalmente no solo, ok? Existe também a água doce, né? Que é a água que está na natureza, né? Enfim. Vocês sabem que tem uma diferença, né? Entre água doce e mineral, né? A água mineral, ela tem mais minerais, mais sais minerais do que a água doce, ok? Por isso que a água mineral, às vezes, tem até um gostinho, tá? Mas, ainda assim, não é o mineral, o mesmo mineral que na água do mar, tá? Porque na água do mar, a gente tem principalmente cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Ok?
Beleza? Então, a gente tem a água mineral, que são essas que estão nos solos, né, em reservatórios do solo. A gente tem a água doce, que é essa que está na natureza, principalmente nos rios, nos lagos. E a gente tem a água potável também, que é a água que a gente utiliza para beber, né? Que é a água que é tratada para retirar, né, as substâncias ou micro-organismos que podem fazer mal para a gente, tá? E aonde que acontece esse processo de tratamento? Nas estações de tratamento de água, beleza? Ok? Só que em alguns casos, né, em algumas regiões, essa água tratada corretamente às vezes não consegue chegar, ou senão a gente. Não sei se vocês souberam de uma polêmica que teve no Rio há uns tempos atrás, né? De que a água não estava sendo tratada corretamente, então foi um caos, muita gente passando mal, muita gente indo para o hospital, enfim. Quando a gente não utiliza a água corretamente tratada, a gente pode acabar se contaminando, né? Com vários tipos de doenças. Podem ser só coisas bobas, né? Como só um tipo de inflamação, né? Alguma coisa que seja só por causa daquela água realmente, né? Ou se não, pode ser também doenças um pouco mais problemáticas, que são doenças causadas por vermes e por bactérias. Então, por exemplo, um caso de verminose, né, que é transmitida por água contaminada, é a esquistossomose, que é a barriga d'água, né? Isso aqui, ó, é um inchaço porque tá cheio de verme aqui dentro, tá? E também um outro exemplo é uma doença causada por bactéria, que é a cólera, tá? Há alguns anos, né? Na verdade, muitos anos atrás, alguns séculos, teve um surto de cólera na Europa que muita gente morreu. E a cólera nada mais é do que um vírus, do que uma bactéria, obviamente, mas ela causa diarreia e desidratação. Então as pessoas morriam, olha isso, as pessoas morriam de desidratação por causa de diarreia e vômito. Olha isso. Doido, né? Enfim, um outro problema também da água, né, que a gente pode acabar causando um problema, é quando a gente deixa água parada no ambiente, beleza? Essa água parada, ela é perigosa porque ela pode servir como um ambiente para o desenvolvimento de algumas larvas de mosquito. E alguns mosquitos, né, principalmente o Aedes aegypti, né, que é o que causa dengue, eles conseguem ser vetores de doenças, tá? Então, pode essas larvas, né, desses mosquitos, elas podem vir a transmitir dengue, febre amarela e até malária, tá? Então, as larvas de mosquitos que se desenvolvem na água parada. Ok? Tranquilo? Show de bola?